de volta para apresentar um assunto que é muito interligado ao que eu apresentei, tanto que alguns slides serão até repetidos, porque eu tinha já preparado essa apresentação quando depois surgiu a oportunidade de fazer a apresentação específica do Hub de hidrogênio verde do Ceará. Então, a minha apresentação vai se relacionar à certificação e rastreamento do hidrogênio verde. Esse gráfico inicial é só para mostrar que o mercado de hidrogênio verde hoje é praticamente inexistente. Então, nós temos ali um mercado que é praticamente todo de hidrogênio cinza, e à medida que vai havendo esse crescimento, é um crescimento, digamos, gigantesco, de tal forma que se viabiliza, se fala em negócio da ordem de 110 milhões de toneladas, isso no horizonte de 2050. Então, todo esse crescimento vai se dar a partir de hidrogênio de baixo carbono ou de hidrogênio verde. E é necessário que esse hidrogênio ele seja certificado, porque o hidrogênio é o mesmo hidrogênio, você não vai saber a origem daquele hidrogênio se não tiver realmente uma certificação e um rastreamento. E eu repito aqui, a oportunidade do Brasil é gigantesca, mostrada aí nesse gráfico que fez parte da minha palestra anterior, como também esse que há o reconhecimento mundial de que o Brasil é a bola da vez para o hidrogênio verde. Mas então é a questão da certificação. Então não interessa você desenvolver um projeto de hidrogênio verde que é para resolver uma questão ambiental global, criando um problema ambiental local. Então, a certificação vai envolver o impacto ambiental que aquele projeto está causando. Isso aí vai ser uma preocupação. Não é simplesmente você dizer, eu tenho aqui esse hidrogênio verde. Eu tenho que mostrar que esse hidrogênio verde ele tem todas as condições, desde a sua origem, desde o projeto original de produção de energia, que vai ter um baixo impacto ambiental, um baixo impacto social. Quais são os riscos envolvidos com aquele projeto, as tecnologias adotadas e a origem da eletricidade daquele projeto e, no final, a qualidade daquele hidrogênio. Ou seja, nós temos aí uma necessidade que não basta produzir hidrogênio verde, você tem que certificar em todas as suas etapas, desde a produção, desde o projeto de produção de energia renovável, solar, eólico, e tem que rastrear. Ou seja, você certificou, mas aquele hidrogênio que foi produzido, ele veio daquele projeto mesmo? Então, isso vai ser fundamental. Não se pode pensar em produzir apenas hidrogênio verde sem ter uma forma de certificá-lo e de rastreá-lo. Daí eu me lembrei dessa máxima aí, as mulheres de César não bastam ser honestas, devem parecer honestas, mas o hidrogênio verde tem que comprovar que são honestas, não basta ser honesta e parecer honesta. Viu? Então, na certificação, quando você certificou aquele processo, você tem que certificar o processo desde a produção de energia até a entrega no destinatário final. Você vai ter que assegurar que aquela produção é social e ambientalmente correta. A energia do processo é limpa e sustentável. O processo é transparente e confiável. E os riscos envolvidos estão controlados. Então, você fazendo isso, não é só simplesmente cumprir tabela, porque isso você vai agregar valor às empresas que estão dentro desse processo. Então, se você tem aqui uma cadeia de produção, essa certificação vai ter que ocorrer em todas as etapas. Até o uso final, você tem que fazer
a certificação. Ou seja, você ter todo esse ambiente de descarbonização, dizendo que está usando hidrogênio verde, sem ter a segurança de que realmente aquele processo é um processo ambientalmente correto, socialmente correto e criando baixos impactos ambientais, então isso é fundamental. Com relação à IRENA, que está desenvolvendo um processo de certificação e de rastreamento, essas são as diretrizes principais. Os participantes do mercado, proprietários do dispositivo de produção, registram suas instalações. Os certificados são emitidos no registro. Então, esses que estão registrados é que depois serão rastreados. Então, os certificados de rastreamento servem como cartão de identificação comprovante da geração de energia. Os certificados carregam os atributos energéticos que possibilitam a identificação. E os certificados ajudam a evitar a dupla contagem. Então, você pode estar usando a produção de energia para considerar que vários projetos estão sendo beneficiados com aquela mesma energia. E aqui no Brasil, quem está avançando no processo de certificação é a CCE. A CCE está formando um grupo, desenvolvendo modelos para certificação e está bastante avançado nesse processo. Então, praticamente desenvolvendo duas rotas. Uma rota para o atendimento à exportação, porque para exportação, o que ele tem que atender são os requisitos de quem está importando. Não interessa os nossos requisitos. Os nossos requisitos podem ser mais rígidos ou menos rígidos, mas o que ele vai ter é que atender os requisitos da exportação. E para o uso doméstico vai fazer, então, dentro do que for definido para o uso doméstico, a sua rota também. E nesse caso, a CCE formou um grupo, promove debates mensais, entende, sobre o tema, e o Brasil está avançando nesse processo a partir dessa iniciativa da CCE. Aqui nós já temos o caso específico do processo alemão que está avançando para a compra do hidrogênio. Os alemães eles resolveram desenvolver o mercado do hidrogênio. O mercado do hidrogênio internamente na Europa e o mercado de hidrogênio para importação. E no caso da importação, ele já definiu que vai subsidiar esse hidrogênio. Então, vem fazer um leilão para a compra do hidrogênio verde. Vão fazer esse leilão para a compra do hidrogênio verde e vão pagar o valor que for obtido desse leilão. E vão vender no mercado da Alemanha ao valor do mercado. E vai ter uma diferença, porque hoje o hidrogênio verde, a expectativa é que ele tenha um custo superior ao hidrogênio do mercado. Essa diferença será subsidiada. E para isso destinaram 900 milhões de euros para financiar esse processo. Então tem a Ritco vai fazer o controle disso aí, vai fazer o leilão de compra, o leilão de venda e fazer esse controle do subsídio. Mas para isso eles divulgaram as condições básicas para a participação desse mercado. Essas condições ainda não estão fechadas. Eles divulgaram como sendo uma consulta pública para ouvir os diversos comentários do que é que poderia ser. Então, eles admitem, naquele primeiro caso ali, o hidrogênio que é produzido a partir da energia da rede. Esse não vai ser, ele vai ser um hidrogênio que ele diz parcialmente renovável. Parcialmente renovável. Mas tem a possibilidade dele aceitar, como aquele foi falado aqui, a intensidade de carbono, com uma determinada intensidade de carbono. Aí tem o hidrogênio, que ele considera 100% renovável, que é aquele produzido através da ligação do eletrolisador diretamente com a produção de energia renovável.
e considera também o hidrogênio renovável, se ele for interligado à rede, mas se cumprir algumas exigências. E nessas exigências é da adicionalidade, que tem que ser instalações novas, e que também tenha uma correspondência temporal e geográfica. Ou seja, você não pode estar produzindo o hidrogênio em uma instalação que não tenha possibilidade do escoamento dessa energia para a área onde está o eletrolisador. E também uma produção horária. Ele só pode produzir o hidrogênio a cada hora com a energia correspondente que foi produzida na usina de energia renovável. Então, com essas condições, ele considera a energia renovável. Então, para isso, vocês devem fica muito claro que é necessário você ter um sistema de rastreamento para comprovar que a cada momento aquela energia que está sendo utilizada no eletrolisador é uma energia renovável. Aqui está detalhando aquilo que eu já expliquei, mas que na Europa eles já consideram, porque quando ocorreu o plano americano, foi chamado plano contra a inflação, que colocava a energia renovável no topo, e inclusive incluir um subsídio direto para o hidrogênio, para quem produzir hidrogênio, se não me engano, de $3 por quilograma de hidrogênio, a Europa ficou, digamos, numa situação de que poderia perder todo aquele mercado, porque a quantidade, a produção de eletrolisadores não está suficiente para atender a toda a demanda. E flexibilizaram um pouco os critérios de considerar o hidrogênio de baixo carbono ou hidrogênio verde. Então, para os outros países, o que se está exigindo é que as usinas tenham no máximo 50 quilômetros de distância do ponto do eletrolisador e que devem estar na mesma área de comercialização. E outro detalhe importante é que vai ser necessário todo o inventário de gases de efeito estufa, porque todo esse processo não terá, digamos, valia se dentro de alguma das etapas estiver havendo emissões elevadas de gás de efeito estufa. Isso considerando todo o processo, até o transporte, que mesmo o transporte do hidrogênio vai ter que ser feito de uma forma, digamos, de produção de baixo carbono. Eu coloquei depois daqui alguns slides mais relacionados àquela minha palestra anterior, apenas para chamar a atenção daquelas vantagens lá do estado do Ceará e a relação de empresas que já estão desenvolvendo seus projetos. Esse é o recado que eu me propus aqui a dar sobre esse tema e espero que depois fique à disposição também para esclarecimento e para responder alguns questionamentos. Muito obrigado.